Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do ImaCast, uma parceria do podcast do Patrone com o IMA, o Instituto Mato Grossense do Algodão, que tem a missão, o foco, esse trabalho é de disseminar, levar mais adiante as informações, os resultados, o trabalho, as orientações de toda a equipe de pesquisadores do Instituto Mato Grossense do Algodão. A gente sabe que informação realmente é um dos insumos aí fundamentais para que a gente colha resultados cada vez maiores. E o tema de hoje é um tema factual, como a gente diz, é importante a gente observá-lo, principalmente nesse momento. A gente vai entender porque a gente vai falar sobre o manejo de plantas daninhas no sistema soja-algodão. A gente sabe que aqui em Mato Grosso, assim como em outros estados que também têm características semelhantes ao nosso, há sempre o cultivo de primeira e segunda safra, há uma sucessão de culturas e nesse momento então a gente é importante reforçar os cuidados, os alertas com relação a esse manejo. Quem está aqui comigo hoje, novamente, esteve conosco no primeiro programa, é o Edson Andrade Júnior, engenheiro agrônomo, doutor em agricultura tropical, herbologista e, claro, faz parte do time de pesquisadores do Instituto Mato Grossense do Algodão. Edson, seja bem-vindo novamente. Obrigado, patrão. Como é que você está? Aqui novamente para discutir um pouquinho sobre os problemas atuais aí do algodão no Mato Grosso. Maravilha. A gente já traz aqui esse tema, plantas daninhas, o manejo no sistema soja-algodão. Eu fiz essa breve introdução aqui, mas é você que vai explicar os motivos da gente estar recomendando ou reforçando essas informações, acho que esse é o melhor termo, nesse momento, Edson. Bom, patrão, eu acredito assim, primeiro a gente veio de alguns anos de muita tranquilidade na questão do manejo de plantas daninhas. Eu costumo dizer que, como muitos produtores, equipe das fazendas fazem parte da geração glifosato, que era uma geração que tinha uma facilidade muito grande para manejar plantas daninhas, Então, é claro que tem as pessoas um pouco mais velhas, vamos dizer assim, que são antes dessa geração e lembram da dificuldade que era manejar plantas daninhas, Então, lá no passado, no início, até do cultivo da soja, era o principal problema, E depois da geração glifosato, a questão de manejo de plantas daninhas foi muito mais tranquila, Teve uma grande facilidade. O que acontece, patrônio, é que essa facilidade, seja por custo, por facilidade de controle, seletividade de não dar fitotoxicidade às culturas, porque eram transgênicas justamente para permitir a aplicação desse herbicida, gerou uma boa vida, vamos dizer assim, Então, houve uma simplificação dos manejos, Ficou basicamente em cima de um produto só, enfim. Por muitos anos funcionou muito bem, Só que o que a gente começa a observar? Já tem alguns anos, que o tempo passa muito rápido, mas nos últimos 8 anos... Um pouco mais para o cultivo da soja, mas agora acontecendo nas áreas, porque as áreas são as mesmas, As culturas acabam que utilizam a mesma área, e eu costumo sempre lembrar que a planta não é uma planta daninha, ou a planta de um pé de galinha não é uma planta daninha da cultura do algodão. Ela está lá na área, se ele planta algodão, se ele planta soja, ela vai ser sempre um desafio. Então, o primeiro ponto de dificuldade é o quê? Esse manejo simplificado, ou seja, não usava mais pré-emergente, não rotacionava produto, levou o quê? A seleção de plantas daninhas existentes. Então hoje a gente tem um leque muito grande, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de forma específica, mas a gente tem um leque muito grande de plantas daninhas existentes justamente ao glifosato. Então hoje é o grande desafio, que é o produto-chefe dos manejos até hoje, enfim. Então esse é o primeiro a grande dificuldade que a gente tem, seja no algodão, seja na soja, eventualmente no milho, quando o produtor planta nesses talhões também. Sendo um pouco mais específico do algodão, outros dois problemas que eu acredito que dificultam um pouco o manejo das plantas daninhas, como você citou, primeiramente, hoje a gente tem em torno de 85, isso varia um pouquinho de acordo com o ano, mas entre 85, talvez 90, dependendo do ano, de algodão segunda safra, Então, ou seja, muitas vezes tem problemas de plantas daninhas na cultura do algodão porque ele herdou essas plantas daninhas da primeira safra, que é do cultivo da soja. Então, quando a gente tem plantas daninhas muito grandes, fora de estágio, realmente as ferramentas começam a ficar cada vez menores e menos eficazes. Então, esse é um grande ponto que a gente tem observado. Muitas vezes, as ferramentas que a gente tem para usar no algodão não funcionam porque as plantas daninhas estão muito grandes naquele momento. Ou seja, herdou isso aí da soja, Então, eu sempre costumo dizer que a gente tem que pensar em sistema. O manejo de plantas daninhas da cultura do algodão não começa no dia que você plantou o algodão. Ele começou lá na primeira safra, quando você estava dessecando, antes de plantar soja. Porque senão, cada vez que um problema pula de segmento, ou seja, não resolveu na dessecação antes de plantar soja, pulou o propósito de emergência da soja. Não resolveu ali, a hora que você chega na cultura do algodão, ele realmente não vai conseguir ser controlado com as ferramentas, principalmente químicas, com os herbicidas. Então, realmente muito fora de estágio. Então, esse é um grande problema hoje do algodão.
E por último, que aí já é uma coisa mais da cultura, a gente tem que lembrar, Patrônio, que o algodão é uma cultura que fica 180, 200 dias no campo. Então você tem um ciclo muito longo. Né? Os pré-emergentes na cultura da soja, um bom pré-emergente, Patrônio, vai te entregar um efeito residual de 25, 30 dias. Então na cultura da soja, por exemplo, que com 40, 35, 30, às vezes ela já começa a fechar, você já começa a ter efeito cultural. No algodão, o que acontece? Você tem esses 25, 30 dias, mas ainda tem um tempão ainda que ele vai ficar com as ruas abertas, até a cultura crescer e fechar ali. São 75, 80 dias, muitas vezes. Né? Uma tendência de demorar um pouquinho mais para fechar, a gente volta a ter mais algodão 0,90 do que 0,76, então isso também facilita para a parte de doença, mas para a planta daninha é um pouco pior, né? Porque quanto mais adensado, né? O 0,76, por exemplo, o algodão tendia a fechar um pouco mais rápido. Então esse efeito cultural ajuda um pouco no manejo de plantas daninhas também. Então, eu só para resumir essa nossa entrada, as dificuldades: resistência, herdando plantas daninhas grandes, ou seja, problemas que estão fazendo aniversário, que estão passando, né, de segmentos, ou às vezes até do ano anterior. E por último, uma cultura que tem um ciclo muito longo, então a gente tem que se atentar muito nas ferramentas que a gente pode usar ali dentro da cultura. Excelente, cara. Já começamos aqui com uma quantidade grande de informações e de orientações aqui, né? Primeiramente, então, só para recapitular o que você disse, o porquê estarmos falando agora, justamente porque estamos aqui, né? O plantio da soja já está autorizado esse ano aqui em Mato Grosso, né? Então é o momento de começar de fato a planejar também, né, a safra de algodão, já fazendo o controle necessário conforme o manejo que você bem destacou, né? E trouxe ali algumas das características da cultura do algodão. Até brincava aqui nos bastidores, né, que dizem que o manejo de plantas daninhas no algodão é mais difícil do que em outras culturas, até por causa, né, por conta das características do algodão, e você trouxe alguns pontos aqui que são explicativos, né, autoexplicativos com relação a isso. E você citou a questão da resistência em um determinado momento, Edson. Acho que a gente falaria mais adiante, mas acho que a gente pode aproveitar agora, né? É um problema que tem preocupado muito quando a gente pensa de fato na cultura do algodão, né, as principais plantas daninhas que são ameaças para essa cultura? Patrone, sim, a gente vinha de um panorama lá no início dos anos 2000 de problemas de resistência aos herbicidas seletivos do algodão convencional. Aí, como eu disse, veio a geração glifosato, a questão do glufosinato também no algodão a gente já teve bem antes daqui na cultura da soja a possibilidade de usar esses produtos. Veio aquela tranquilidade e agora essa simplificação do manejo volta a ter os problemas, né? Então, cada vez mais a gente está tendo que realmente voltar a conceitos antigos, né? Então, o uso de pré-emergente, rotação de mecanismo de ação, né? Assim como a gente teve essa tranquilidade da porteira para dentro, vamos dizer assim, mas da porteira para fora também. Então, a própria indústria tem um gap, né? Tem um intervalo de tempo sem lançamento de novos herbicidas, né? Então, se a gente pegar o último mecanismo de ação, né, ou seja, de funcionamento de herbicida lançado, é dos anos 80, de 82, 85, né? Então, de lá para cá, teve alguns ingredientes ativos novos lançados, claro, mas bem restritos, né? Então, como eu citei, com a escalada recente, né, nos últimos 8, 10 anos de problemas de resistência, principalmente a glifosato, a indústria, a academia começa a se mexer de novo. Então agora que a gente vai começar a ter algumas coisas em lançamento, algumas coisas principalmente pensando em herbicidas, que claro que demoram entre o desenvolvimento, a parte de registros para chegar na ponta para o produtor. Né? Então a grande dificuldade que a gente tem hoje é uma escalada de problemas e não temos tantas ferramentas novas assim como a gente precisa. E um outro ponto que eu acho extremamente importante destacar, e aí não é só do algodão, de novo, né, da soja, enfim, é da área o problema, que aqui no Brasil o nosso principal problema é com folhas estreitas, né? Começou com o capim amargoso, mas hoje é o capim pé de galinha. E o que acontece, Patrone? Isso é um problema muito inerente do Brasil. Né? Você pega outras regiões do mundo, Estados Unidos, Argentina, Austrália, caruru, né? Então são espécies de folha larga. Então o que acaba que o foco do desenvolvimento de novas moléculas, do desenvolvimento de tecnologias é um pouco mais puxado para as folhas largas do que para a folha estreita. Né? É claro que hoje as empresas de discover começam a mudar um pouco, porque claro, o Brasil hoje é uma potência em termos de produção, né? Mas acaba que tem um pouco esse choque de diferença, né? Então você tem outros países produtores com problemas de folha larga e o nosso principal problema é
no momento, é folha estreita, né? Então, acaba que muitas vezes chegam algumas ferramentas novas, principalmente relacionadas à transgenia, né? Com possibilidade de usar alguns herbicidas, que encaixa muito bem para quem tem problema de folha larga. Então, eventualmente, algumas áreas com problema de caruru, que a gente tem aqui no Brasil também. Mas, para o pé de galinha, por exemplo, não agrega tanto, né? Então, isso é um outro problema também. A gente tem essa questão da folha estreita, que é uma coisa bem do Brasil e não muito de outras regiões do mundo. Pois é, um dos desafios aí que a gente tem, entre tantas vantagens, né, da nossa agricultura em clima tropical, né? A gente costuma sempre reforçar essa informação, ou esse ponto de atenção. E aí, Edson, queria aproveitar justamente esse gancho para te perguntar quais são as principais... Deve ter um espectro grande aí de plantas daninhas que realmente são problemas para a cultura do algodão. E aí eu queria que você explicasse ou citasse quais são as principais, se já puder também trazer as que já estão com resistência aí, né, que a gente faz essa emenda, e também que você já emendasse aqui do porquê que no algodão, além da mato competição, ou seja, vai competir e vai brigar com a cultura, né, em termos de busca de luz, de nutrientes e tudo mais, e isso afeta a produtividade, né? É o básico de tudo isso. E é o principal problema, evidentemente. Mas no algodão a gente tem uma outra característica. A gente precisa ter o nosso produto principal, ou seja, a pluma, limpa, né? E aí, obviamente, tendo plantas daninhas ali que vão também acabar sendo colhidas, isso gera um outro problema lá na frente. Bom, Patrone, vamos lá. Se a gente pensar nas áreas de algodão como um todo, se eu tivesse que elencar uma planta daninha, eu diria que é o capim-pé de galinha. Tá? É o principal. É a principal, né? Eu acho que... eu brinco que não tem onde dá uma palestra, um treinamento, ou faz uma visita, nunca tem uma fazenda que você pergunta quem tem problema com pé de galinha que não levanta a mão, né? Acho que das ligações que eu recebo, ou é de destruição de soqueira, né, que foi até o assunto do nosso primeiro videocast, ou é capim pé de galinha, tá? Então é unânime que é o pé de galinha se eu tivesse que elencar uma planta daninha. Por que o pé de galinha é tão desafiador assim? Justamente por problemas de resistência, né? E aí as áreas algodoeiras até um pouquinho diferente de áreas que são do sistema soja-milho, vamos dizer assim, tá? Por quê? Nessas áreas a gente teve um uso, né, dos herbicidas e dos graminicidas, que são os inibidores da CCase. Isso lá antes das transgenias, né, antes do algodão resistente a glifosato, a glufosinato. E isso selecionou, né, populações de capim-pé de galinha com resistência a esses graminicidas. Veio a resistência a glifosato, veio as variedades com resistência a glifosato, a glufosinato, deu uma acalmada. Só que o que acontece recentemente, mais recentemente de novo, né? Que o tempo passa rápido, o tempo passa rápido, né, Patrone? Mas vamos dizer, os 5, 7 anos, começa a aparecer problemas de pé de galinha resistente a glifosato. E aí o que aconteceu? A hora que o produtor foi fazer, como ele faz para margoso, que é resistente a glifosato, ele vai e usa os graminicidas. A hora que ele foi usar o graminicida, ele lembrou que os graminicidas já não funcionavam muito bem para o pé de galinha desde lá de trás, né? E por que eu gosto de separar sempre essa questão das áreas algodoeiras do sistema soja-milho? Porque no sistema soja-milho, essa pressão de seleção em cima dos graminicidas não foi muito alta, né? Porque no milho, por exemplo, você não usa graminicidas, senão você mataria a cultura do milho, né? Então, você tinha uma rotação maior. Então, os graminicidas foram um pouco menos estressados no sistema soja-milho do que nas áreas que convivem com soja-algodão, né? Então, tanto que é muito comum nas rodadas, quando a gente visita algumas áreas ou produtores que não plantam algodão, o problema principal dele de pé de galinha é com o glifosato. Quando você vai nas áreas que tem o algodão inserido no sistema, além do glifosato, você tem alguns problemas com os graminicidas também. É claro que a gente tem mais de dentro dos graminicidas, dos inibidores da CCase, a gente tem 3 grupos, né? Não é sempre resistente aos 3 subgrupos, os DIN, os FOP, né? Mas a gente sempre tem uma frequência muito alta de resistência de graminicidas, tá? Então isso dificulta, ou seja, as 2 principais ferramentas para controlar pé de galinha, nós temos uma frequência alta de resistência. Tanto o glifosato quanto, né, os graminicidas. Então, por isso o pé de galinha é a principal planta daninha. As outras que eu vou elencar para você, Patrone, elas são um pouco mais regionalizadas, tá? Então, falando em caruru, né? Como eu citei para vocês, na Argentina, nos Estados Unidos, é o principal problema, acho que não só da área de plantas daninhas, mas talvez das lavouras como um todo, tá? Nós temos caruru resistente a glifosato, seja Amaranthus palmare ou Amaranthus híbridos, né, independente da espécie, na região do Parecis. Tá? Então está um pouco mais regionalizado ali, falando em Mato Grosso, né, na região do Parecis. Quando você pega o sul do MT, tem uma outra área, né, na 163 ali também tem uma outra área, são fazendas pontuais, né, mas assim, em grandes áreas que realmente
uma dificuldade muito grande é no Parecis, o caruru. Na Bahia, a princípio não tem relatos oficiais de caruru resistente a glifosato ainda, né? A gente tem outras regiões do Brasil que não plantam algodão que também tem problema com caruru resistente a glifosato. Então, mostra que apesar de ainda não ser a principal planta, mas é uma planta que a gente tem que ter atenção porque ela começa a ganhar, né, área, né? Começa a ganhar disseminação por maquinário, né? Então tem que tomar alguns cuidados aí. A gente tem capim amargoso e buva, que são, acho que talvez são as primeiras plantas da nova geração, são as primeiras plantas que aqui no Cerrado foram resistentes a glifosato, né? Então, só que o que acontece, patrônio, com tudo que a gente faz, por exemplo, amargoso, com tudo que você tem que fazer para manejar o pé de galinha, o amargoso vai no pacote. Tá? Não é que não tem problema, ele tá lá no campo, enfim. Mas o produtor não tem aquela percepção de dificuldade, porque tudo que ele tem feito para manejar o pé de galinha, o amargoso que tá ali na área acaba indo junto, tá? A buva é uma planta daninha que nasce mais na segunda safra, com o glufosinato, que a gente tem transgenia que permite aplicar o glufosinato, o manejo é bem mais fácil. E o que acontece? É uma planta daninha que o 2,4-D controla muito fácil para nós aqui no Cerrado. E aí, no final da cultura do algodão, a gente tem o quê? A gente foi até o nosso assunto do primeiro videocast, a destruição de soqueira com doses relativamente altas de 2,4-D. Então, aquelas plantas de buva que, porventura, sobraram ali no algodão, elas são eliminadas na destruição de soqueira. É claro que tem a questão da competição, né? Que é até a sua segunda pergunta, mas ela não herda ali para a segunda safra, né? Então, acaba que não fica aquelas plantas grandes para dessecação da soja, eventualmente dando trabalho ali no início da soja, porque você eliminou ali na destruição de soqueira. Sim. Então, o produtor não tem uma percepção... Tem o problema, né? Ele convive com aquilo ali, mas o principal calcanhar é pé de galinha. A gente está falando em resistência, sabe, patrônio? Mas a gente tem aquelas plantas de difícil controle, né? Que não são resistências, porque para a gente considerar resistência tem uma série de fatores que a Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas pede para a gente responder, né? Mais de forma simplificada... Basicamente, tem que fazer uma curva de dose com aquele herbicida, isso tem que ser herdável, tem que produzir sementes, né, que germinem, enfim, aquela planta daninha. Mas, falando em planta daninha de difícil controle, se eu tivesse que elencar uma, é vassourinha de botão. Tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar um pouco dela. Ela é muito forte no Nordeste, né? Então nas regiões produtoras de algodão, lá na Bahia, no Maranhão, tem bastante vassourinha. E aqui no Mato Grosso, aí já é na região da 163. Tá? Então é um pouco mais regionalizada. Não é planta daninha resistente, mas tem dado bastante trabalho. Tá? Inclusive, ali na 163 tem alguns produtores que reclamam tanto de vassourinha de botão quanto capim-pé de galinha. Tá? Então é uma planta que tem aumentado um pouco o desafio dela também. Quais as características dessa planta? Só para trazer para quem não conhece ainda. Patrônio, ela é muito parecido com uma erva quente, né? O grande problema da vassourinha é que ela começa a ficar em estágios mais avançados. O que seria isso? Acima de 4, 6 folhas, ou seja, um pouquinho maior que isso aqui. O glifosato começa a patinar, né? E aí você começa a ter que fazer associação de produtos, né? Um grande problema é que muitas vezes ela germina, pega uma safra, por exemplo, que a soja não fechou direito, ou como eu já expliquei, o algodão demora mais para fechar. Ela nasce depois dos manejos de pós-emergência e a cultura fecha, ela fica meio... Enquanto a cultura está fechada ali, ela fica aquela coisa meio amarradinha ali embaixo. A máquina da colheita da soja passa colhendo, né? Corta, né? Isso aí, a hora que ela já rebrota uma planta muito grande. E aí, para manejar isso daí, sequencial, subdose de produto, enfim. E um grande dificultador que a gente tem, não só para ela, até aproveitando o gancho, mas para todas as plantas daninhas, patrônio, a gente tem uma entre-safra muito seca. Certo? Então, o que acontece? Pé de galinha é clássico acontecer isso. É claro que tem uma porcentagem que acaba morrendo nessa entre-safra por falta de água, mas o que acontece? A gente tem plantas grandes que ficam ali na entre-safra, e aí quando o produtor precisa agora, nesse momento, dessecar para plantar soja, o que acontece? Elas estão estressadas. Então, por mais que ele faça um manejo que teoricamente era para funcionar, muitas vezes não funciona porque ela não está apta, ela não está ativa para absorver e o produto funcionar. Então, isso é uma outra grande dificuldade que a gente tem. E a vassourinha de botão é o exemplo clássico dessa dificuldade. Porque se você for no campo agora, nos talhões que tem vassourinha de botão, ela está seca, esturricada, você fala, nossa, ela morreu. A hora que começa a chover, ela rebrota. Só que aí o que acontece? O produtor não tem janela, ele não tem tempo para esperar ela rebrotar, para daí ele fazer o manejo. Eu costumo até comentar sempre, né? A gente tem os resultados, a gente conduz os ensaios. E aí o que acontece? Às vezes a gente instala isso aí em outubro, né? Então a vassourinha rebrotou, tá lá verde, nativa, bonita, né? Só pesquisador que acha bonito a planta daninha, né? Fácil aí, né? E aí os manejos funcionam muito bem. Quando você pega esses mesmos manejos e volta ali para
para a janela que o produtor realmente vai usar, esse nosso produtor do sistema soja algodão, que é uma janela apertada, muitas vezes isso não funciona bem porque a planta daninha não tem nem área foliar para absorver os herbicidas que ele está aplicando ali. Então, essa é uma grande dificuldade. Isso serve para o pé de galinha também, tá, Patrone? Então, esse seria o panorama de plantas daninhas. É claro que a gente também está vendo algumas outras que não estão nesse leque que eu citei, que nem são resistências, mas muitas vezes o produtor reclama. Então, Santa Luzia, a própria erva quente, trapoeraba, corda de viola, são plantas daninhas que estão tendo dificuldade de controle justamente porque estão sendo manejadas muito grandes. Tá? Então, isso é outra coisa que a geração glifosato deixou todo mundo meio mal acostumado, que era manejar planta grande, que sobe a dose, resolve. Enfim, a gente está tendo que se reeducar de novo a nossa cultura de manejo de planta daninha, que é manejar plantas pequenas. Ou seja, mais uma vez, reforça-se a importância desse manejo começar agora na soja. Exatamente. E aí agora, partindo para a sua segunda pergunta, Patrônia, o principal ponto, claro, é a competição, né? Isso aí impacta diretamente na produtividade do algodão. Isso tem trabalhos que mostram que isso pode variar, pode ser de 10%, 15%, mas pode chegar a 70%, 80%, a competição da planta daninha com a cultura, né? É claro que muitas vezes essa planta daninha ela não está disseminada no talhão todo, são reboleiras, está principalmente na bordadura. Então, muitas vezes na média do talhão todo fica ali 20%, 15%. Mas se você pegar aquele ponto que realmente tem bastante planta daninha, você chega a patamares de 70%, 80%, é muito fácil. Né? Você citou um ponto importante também, que seria a questão da qualidade final do produto. Isso é até uma coisa diferente, né? Na soja, no milho, você não tem muito isso. Claro, você tem a questão da contaminação, mas não como no algodão. Sim. Né? Porque, primeiro, você tem um impacto em produtividade. Mas a gente tem um segundo ponto, que é a qualidade do produto final. Né? Então, quando você tem presença de plantas daninhas no momento da colheita, você tem contaminação na pluma. Algumas só por partes de planta, relativamente um pouco mais simples de serem limpas lá no beneficiamento, mas outras mais complexas, né? Como, por exemplo, um picão preto, que é a semente, né? A ladeira ali na pluma é muito difícil de tirar. Um capim carrapicho, né? Um cencros também, que, nossa, essa é extremamente difícil, né? Que é um pouco mais antigo do algodão. Lá no algodão convencional, lembra o problema do leiteiro, né? Que era resistente aos herbicidas da época, né? Que ele solta aquele látex e aí a poeira aderia com esse látex na pluma, depois também tinha dificuldade para limpeza, né? Então a gente tem essa questão da qualidade final. E um último ponto do que as plantas daninhas trazem ali, que muitas vezes a gente esquece, que é potencializar outros problemas. Como assim? Elas são hospedeiras de outros problemas. Então, por exemplo, você tem capim pé de galinha e capim amargoso resistente a que hospeda, né, que multiplica nematóide. Né? Então, ou seja, aquele pé de galinha que sobrou no talhão do produtor, que competiu por luz, água e nutriente, né? Atrapalhou a plantabilidade dele, muitas vezes fica aquelas toceiras ali, a hora que a plantadeira passa, não joga a semente direito, né? Ainda está multiplicando nematóide, está multiplicando percevejo castanho, né? Então, seria um efeito secundário, mas que a hora que você começa a colocar na conta, vai comendo de pouquinho em pouquinho, você vê que é um impacto extremamente importante, que dificulta, né? Enfim, é um desafio para o produtor hoje. Maravilha, Edson. Eu fiz duas perguntas aqui que abriram um leque gigantesco aqui de informações, né? E também aí a gente fez esse adendo ali, a questão da vassourinha, que realmente vale a gente trazer. Você já colocou, né? Que ela está, por enquanto, mais instalada ali na BR-163 e explicou toda a condição atual. E é interessante quando a gente traz a luz, traz luz a essa questão toda, especialmente, eu sempre gosto de frisar aqui, as pessoas que não conhecem muito da realidade da agricultura, especialmente da cotonicultura, né? Então, dessa maneira didática com que você tem falado, isso acaba mostrando, né, o porquê que a gente reforça tantas informações, tantos alertas e porquê que o trabalho da pesquisa é fundamental, né, para trazer essas respostas no momento certo. Você brincou por mais de uma vez aí que é recente, mas recente é 5, 6 anos, é porque o tempo passa muito rápido, justamente porque o trabalho é intenso e até você entender de fato os efeitos, as consequências, né, e também como controlar, vai-se um tempo também de dedicação e de pesquisa. E eu gosto sempre de destacar isso aqui para que todo mundo compreenda, né, a importância desse trabalho, a importância de que essas informações cheguem cada vez mais adiante para que esse trabalho de fato surta o efeito que os pesquisadores aqui, o time todo do IMA, esperam. E aí, diante desse cenário que você trouxe,
necessidade de manejo já de agora, pensando no sistema como um todo, as principais plantas que estão aí, né, ameaçando as condições aqui em Mato Grosso das lavouras de algodão, os impactos possíveis, a dificuldade de manejo pelas características da própria cultura e também pelas características da própria resistência de algumas plantas, o que o produtor tem que fazer, o que o time de campo tem que fazer para aproveitar as ferramentas que temos disponíveis no mercado e ser mais eficiente? Patrone, eu sempre digo, né, que o sucesso do manejo de planta daninha hoje, ele vai passar obrigatoriamente pelo uso de pré-emergentes, né? No passado, na época do algodão convencional, era uma prática muito comum, né? Com a vinda das transgenias, né, com algodão resistente a glufosinato, algodão resistente a glifosato, houve uma tendência de diminuição significativa pela facilidade do manejo de pós, né, que esses produtos permitiram naquele momento. Mas, puxado pelas folhas estreitas, né, na dor, vamos dizer assim, né, hoje a gente vê um aumento significativo do uso de pré-emergentes na cultura do algodão. Isso é extremamente importante. Eu vejo isso como um ponto extremamente positivo, porque isso facilita muito o manejo de pós-emergência depois, né? Uma coisa que eu também sempre costumo dizer, pessoal, não é que você vai fazer uma aplicação de um produto em pré-emergência, né? Ou ali no plantio, um pouco mais para frente, eu vou citar isso um pouquinho mais para frente aqui na nossa conversa, é que não vai nascer planta. Vai nascer planta, porque o residual do produto começa a passar e você começa a ter emergência de plantas porque você tem um banco de semente muito grande. Uhum. Mas qual é a grande vantagem do uso do pré-emergente? Claro, você tem o controle de algumas plantas na pré-emergência, mas no momento que o produtor vai fazer o pós-emergente, e aí nós estamos falando muitas vezes 15 dias, 25, enfim, vai variar de fazenda para fazenda, quando ele for aplicar o pós-emergente dele, o que vai acontecer? Justamente aquilo que eu falei para você que é importante hoje. Nós vamos ter plantas nos estádios iniciais, né? Para o pós-emergente trabalhar bem. Então, o pré-emergente, ele faz o serviço dele na pré-emergência, controlando uma boa quantidade de plantas daninhas ali na pré-emergência, mas também entrega plantas menores e facilita a vida do pós-emergente. Então ele faz o serviço dele e entrega plantas menores para o pós-emergente trabalhar. Então ele também potencializa o efeito do pós-emergente, seja de um glifosato, de um graminicida, de um glufosinato, né? E, patrone, um outro ponto que isso eu vejo que é muito comum nas visitas, o pessoal comenta, Edson, eu usei pré-emergente na cultura do algodão, aí na soja não precisa, né? Só que aí é justamente aquilo que eu falei para você, a soja está entregando plantas grandes. Então, a hora que ele planta o algodão, que ele desseca, usa o pré-emergente, mas a planta que já estava emergida fora de estágio, esse pré-emergente não vai ter efeito nela, né? Então, eu costumo dizer, gente, tem que usar o pré-emergente no algodão, mas tem que usar na soja também, né? Se é no sistema soja-milho, é a mesma coisa, né? No milho é muito comum a gente ouvir isso, o milho não paga, mas enfim, a gente tem que pensar. De novo, isso foi uma das primeiras coisas que a gente falou, no sistema. Né? Então, às vezes, vamos fazer um raciocínio. Né? Você tem soja milho e na safra que vem você vai ter soja algodão. Pode ser que esse milho que estava ali não pague, mas o custo que você vai ter para manejar essa planta daninha grande depois da dessecação do ano seguinte é muito mais caro do que aquele pré-emergente que você poderia ter usado ali no milho, por exemplo. Né? Então, patrone, é extremamente importante o uso de pré-emergente tanto na soja na primeira safra, quanto no algodão na segunda safra. Né? A gente, na soja, ali na primeira safra, principalmente nesse sistema soja-algodão, a gente tem um ponto desafiador para os pré-emergentes, que muitas vezes, como no ano passado, a gente tem safras muito secas, e o pré-emergente é extremamente dependente de umidade para ele funcionar. É claro que uns produtos mais, outros menos, você tem uma variação ali de acordo com a característica de cada produto, mas em anos mais secos, como ano passado, o produtor viu pouca eficiência dos pré-emergentes porque estava muito seco, né? Então até aproveito para deixar esse recado, né? Não foi porque ano passado não funcionou muito bem que a gente vai deixar de usar essa ferramenta, independente do produto, da marca, enfim, não vou entrar nem no mérito disso, mas a gente precisa do pré-emergente na cultura da soja, né? Não deixar aquele cenário da safra passada que não vai funcionar, sempre ele não vai funcionar, não, né? Porque é uma ferramenta que entrega bastante. Principalmente para folha estreita. A gente precisa do pré-emergente. Folha estreita e para quem tem problema de caruru, né, com resistência a glifosato. Né? Para essas duas plantas, na minha opinião, é extremamente obrigatório o uso do pré-emergente. Tá? Interessante. E um outro ponto, patrone, que aí na cultura do algodão a gente já usa com uma certa frequência, é a sobreposição de residual. Nos Estados Unidos fala-se muito, talvez se você ver alguns trabalhos de caruru, falam-se muito em overlap, que é justamente isso. Você usa um produto pré-emergente que de praxe você aplica no dia do plantio,
né? Mas você tem alguns produtos que têm seletividade para a cultura do algodão, ou seja, você pode aplicar ele na pós-emergência do algodão, mas para pegar as plantas daninhas em pré-emergência também. Então, qual que é a ideia? Você fazer uma sobreposição. Você tem o dia do plantio, faz um produto, né? Ele vai te dar um residual de 25, 28 dias, começa a passar o residual, começa a nascer planta. Você aplica um produto de pós associado com outro produto com efeito pré, e aí você joga esse residual para mais 30 dias dentro da cultura. Então você tem um residual trabalhando 55 dias e te ajudando daquela forma que eu já te expliquei para você. Já deu tempo do algodão crescer e vencer o desafio da competição com maior. Exatamente. E aí você tem uma maior tranquilidade, tanto em controle de pré-emergência, mas também com plantas emergidas em estágios iniciais para o seu pós trabalhar muito bem. Isso no algodão é uma realidade já até relativamente antiga, a gente vê que tem muitas fazendas que fazem, e começa a ter alguns produtos que permitem ser feitos na soja. A gente já vê algumas áreas, principalmente que tem muito problema de pé de galinha resistente, fazendo a mesma coisa na soja. Aplica um produto no dia do plantio, aí tem um outro, né, produto com efeito pré-emergente que permite, né, que consegue se aplicar na pós-inicial da soja, justamente para você ter um longo residual dentro da cultura da soja, né? E assim, Patrone, como eu já citei, a gente tem alguns produtos novos vindo, tá? Só que é inerente. Todos eles são eficientes, mas pedem plantas no estágio inicial. Então, o uso vamos voltar sempre na mesma Exatamente. Não vai ter um produto que vai chegar e vai falar, nossa, você pode aplicar em qualquer estágio que ele vai ser altamente eficiente. Infelizmente, não. Mesmo os novos produtos vão pedir plantas nos estágios iniciais para eles serem altamente eficientes. Então, o pré-emergente vai continuar sendo eficiente, mesmo com os lançamentos que estão para vir aí. Seja de produtos de pós, a gente tem lançamentos em como produtos pré-emergentes também, né? Então, eu acho que o sucesso do manejo de planta daninha passa pelo pré-emergente. Muito bom, mais do que reforçada aqui essa informação, esse alerta aqui, feito por quem entende. Você já citou, mas eu vou trazer aqui um pouquinho, talvez você queira abrir um pouco mais o leque, a gente está caminhando para a nossa reta final aqui, Edson. Você falou sobre as tecnologias, né, transgênicas de resistência, o que a gente tem disponível no mercado, né? No futuro a gente deve ter alguma coisa, mas passa justamente pela aplicação do uso de pré-emergente, né? De que maneira essas tecnologias que estão disponíveis, elas colaboram de fato para esse manejo, para que a gente busque alcançar esse sucesso? Reforçando o alerta que você disse, né? Tem um momento certo de fazer isso. Exatamente. Né? Patrone, as tecnologias transgênicas de resistência herbicida das culturas, né? Seja nós estamos falando principalmente o algodão, mas seja na soja, enfim, ou no milho, elas são extremamente importantes. Mas eu vou voltar a citar a geração glifosato de novo. A gente não pode sentar, né, literalmente, em cima de uma ferramenta só. Toda vez que a gente usar uma ferramenta só, ela vai se esgotar de forma muito rápida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as variedades transgênicas são mais uma ferramenta. Esse é o principal ponto. Uma tendência da indústria é trazer cada vez mais tecnologias com resistências a mais de um herbicida, né? Então isso é extremamente importante porque você tem a possibilidade de rotacionar aqueles herbicidas que até então você não poderia utilizar na pós da cultura do algodão, por exemplo, né? Então o exemplo atual hoje, né? A gente tem a possibilidade com algumas tecnologias de trabalhar com glifosato e glufosinato, né? Glufosinato de amônio. Então são duas ferramentas extremamente interessantes. O glifosato tem alguns problemas que a gente já comentou, o glufosinato não é tão bom para folha estreita. Então assim, a gente consegue com os dois produtos, mais os produtos seletivos, os graminicidas, os inibidores da LS, ter mais opção ali na pós-emergência. A gente, nessa safra, né, que vai se iniciar, na verdade, né, na safra 24, 25, a gente vai ter o lançamento de novas tecnologias transgênicas, né, com a possibilidade de usar outros produtos, né? Então a gente tem, né, o Seletio, que é uma tecnologia da BASF, né? Então, além do glifosato e do glufosinato de amônio, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com o isoxaflutole, né? É um produto que vai controlar as plantas em pré-emergência, foco em folha estreita. Então, mais uma ferramenta para o pé de galinha. Vai dar uma ajuda muito boa no caruru também, né? A gente tem uma tecnologia da Bayer nova, que é o B3 Extend Flex, né? Então, é uma tecnologia que vai permitir a gente trabalhar com glifosato, com o glufosinato de amônio, né? Que eu acho que é uma ferramenta hoje também muito estratégica, muito importante, né? E o dicamba, né? Lembrando que o dicamba nessa tecnologia é somente para dessecação pré-plantio, tá? Ele não deve ser usado, né? Não é recomendado o uso over the top sobre a cultura, é somente dessecação pré-plantio. Então a gente tem essas duas tecnologias para serem utilizadas a partir da próxima safra, tá, patrões? Então isso aí vai facilitar muito a vida do produtor,
né? E a expectativa, né? A gente trabalha na pesquisa, já começa a trabalhar com os horizontes, né? Então a gente vai ter coisa nova para daqui 3, 4, 5 anos relacionados à transgenia também, né? Que é agregando mais herbicidas aí, que hoje são não seletivos, né? Que a gente não pode usar na cultura do algodão, mas que no futuro a gente vai poder usar. E aí a gente vai começar a ter mais opções também, né? Aliado àquele panorama que eu falei para vocês, que a gente também vai ter novos produtos seletivos não ligados à transgenia, né? Mas a transgenia está evoluindo também, a gente vai continuar tendo lançamentos relacionados à transgenia na cultura do algodão. Maravilha. Edson, caminhamos para nosso fim aqui. Eu queria que você trouxesse suas considerações finais, lembrando, né, todo mundo que está nos ouvindo, o sucesso no manejo de plantas daninhas passa pelo uso de pré-emergentes. O Edson reforçou mais de uma vez que é importante que a gente também reforce e leve esse conceito adiante para que, de fato, as informações do trabalho de pesquisa surtam efeito no campo para todo mundo, né, Edson? Afinal de contas, essa é a ideia, né? Bom, Patrônio, acho que o recado final é que a gente precisa olhar com mais atenção para as plantas daninhas. Realmente os desafios estão aumentando e eu acredito que vai continuar. Eu acho que é uma tendência que os problemas se mantenham e algumas plantas até aumentem, como o caruru que eu comentei com você, né? O pé de galinha já está bem disseminado, acho que não vai mudar tão cedo esse panorama. Então eu acredito que a gente precisa manejar essas plantas menores, a gente precisa usar pré-emergente para isso, a gente precisa ter conhecimento dos herbicidas, dos mecanismos de ação, né? Porque agora a gente começa a ter que trabalhar com um leque maior de produtos, então a equipe das fazendas tem que entender isso, né? Entender também que toda ferramenta que a gente insere no nosso sistema, a gente tem que olhar o todo, ou seja, aquele herbicida que eu estou usando lá na soja vai ter um problema para o algodão na segunda safra, algum problema de carry-over, né? O produto que eu estou usando na dessecação vai ter algum problema para a soja, né? Aquele produto que eu estou usando ali na pós da soja tem algum problema para o algodão que vem depois, ou para o milho que vem depois. Então são coisas que a gente tem que começar a se atentar bastante, tá? Porque até então a gente trabalhava com um produto que o glifosato por transgenia a gente podia usar sem preocupação nenhuma. Então é um outro ponto de atenção. E por último, Patrone, para tudo isso funcionar, eu acredito que a gente tem que ter monitoramento, né? O monitoramento de pragas é muito bem feito, o monitoramento de doenças também, mas o monitoramento de planta daninha era aquela, né? Passava lá na caminhonete, o mato estava um pouquinho mais alto, opa, vamos startar uma aplicação. E como tudo que a gente conversou hoje, isso já não funciona mais. Então, para ele conseguir colocar os produtos, né, para o pré-emergente funcionar bem, ele precisa saber o que está acontecendo no campo. E isso passa por um bom monitoramento dos talhões com relação a plantas daninhas. Maravilha. Edson Andrade Júnior, cara, que satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por dividir conhecimento com a gente, reforçar tantas informações fundamentais para que a gente busque tornar a nossa cotonicultura sempre mais assertiva, sempre mais eficiente, né? E, consequentemente, com maior produtividade, maior desempenho, maior rentabilidade para todo mundo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Patrone. Obrigado. Maravilha. Obrigado a você que nos acompanhou em mais este ImaCast. Foi o nosso 4º episódio. Ajude a disseminar essas informações, né? Compartilhando esse vídeo, também compartilhando os nossos áudios nas plataformas de áudio e sempre nos acompanhando. Foi uma satisfação contar com a sua audiência. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.